esse período é conhecido como período interbíblico ou também intertestamentário, porque é entre testamentos, ou também chamado de período de silêncio. Quantos anos mesmo? 400, porque não teve nenhuma voz profética. Lá na sua escola, quando você estudou história da Grécia, história de Roma, talvez a pessoa, nunca vou usar isso na minha vida. Você vai usar isso hoje. E essas profecias de Daniel, elas vão se cumprir aqui no período interbíblico. Os grandes reinos que dominariam o povo de Israel e seriam subjugados por Deus: Babilônia, Pérsia, a Grécia, Roma. Você lembra que a Babilônia levou cativo o povo de Israel, sim ou não? Foram tirados da sua terra e foram morar lá na Babilônia. Nós chamamos isso de diáspora. Por quantos anos? 70 anos. Durante esse período na Babilônia, foi estabelecido pelos judeus as sinagogas. As sinagogas eram lugares menores, onde eles guardavam os pergaminhos, onde eles estudavam a Torá, os profetas, eles se reuniam para orar, mas não ofereciam sacrifícios nas sinagogas. No tempo da Pérsia, nós temos o último profeta da Bíblia, Malaquias. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Quem é o profeta Elias no tempo de Jesus? Começa com João, termina com Batista. O último profeta profetiza sobre o início do tempo de Jesus. Então aqui eu encerro o período bíblico. A conquista, da Grécia mundial foi liderada por o grande, Alexandre o Grande. A ideia grega era unificar todo o mundo com a sua cultura, com a sua língua, com a sua tradição. Isso a história vai chamar de helenismo. Até hoje nós temos a influência da Grécia em toda a nossa sociedade. Aristóteles, Sócrates, Platão, todos filósofos dessa época aqui, marcada por conhecimento, por sabedoria. Ser ou não ser, eis a questão. A Grécia é o berço do conhecimento. Começou-se, a estudar sobre a existência do ser humano e sobre tantas outras coisas. E é aqui que vai nascer o que nós utilizamos até hoje para as traduções da Bíblia, chamado de Septuaginta. Tradução do Antigo Testamento para o grego. Com a diáspora, muitos judeus começaram a se dispersar por toda a terra. Já não falavam a sua língua materna, que era o hebraico. A tradução do Antigo Testamento para o grego foi muito importante para os judeus. É um dos fatores mais importantes desse período. A revolta dos Macabeus. Então, Matatias e os seus vários filhos, eles decidem se impor e não aceitar mais esse helenismo radical. E ele consegue trazer a liberdade religiosa para aquela região da Judéia por aproximadamente 100 anos. Até que chega, então, o grande império, avassalando tudo ao seu redor. Roma, organização, Estado, direito, legislações e muito forte no seu poder militar. Um general chamado Pompeu faz o cerco de Jerusalém e domina toda aquela região. Uma das formas que os governantes romanos têm para ganhar a confiança dos judeus é melhorar e reformar o templo. Vai ser conhecido agora como o Templo de Herodes. Você me paga o imposto, você obedece às minhas leis, se submete à minha autoridade. Eu vou te oferecer aqui esse templo e vocês podem ter a sua liberdade religiosa. Também nesse período de 400 anos, muitos escritos que são chamados de livros apócrifos, significa oculto ou escondido, que não têm inspiração divina e são considerados duvidosos. Será que aconteceu mesmo? Quem estava esperando o Messias? O samaritano. Como quem? Alguém que vai trazer justiça social. Vai dizer, não, vocês são um povo sim. Os zelotes estavam esperando o Messias cheio de cavalos de guerra para derrubar Roma e estabelecer um novo governo com poder militar. Os fariseus estavam esperando um Messias que viesse com conhecimento, sabedoria e estabelecesse o reino de Deus através da lei. E quando Jesus vem, ele não é nada disso. Jesus é o oposto de tudo o que estavam esperando dele. Ele amava as pessoas. Ele carrega com ele o que nenhum outro tinha. Ele carrega os sinais. Os fariseus, que eram as maiores classes, estavam cegos para enxergar a necessidade do seu próprio povo. Muitos conflitos estavam acontecendo. Então Jesus chega fazendo milagres, expulsando demônios. O momento de silêncio é quebrado em João Batista e no ministério de Jesus